88. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 561, VR mais e-commerce autor, Estrela da Manhã tradutor, minha editora. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. O departamento de desenvolvimento de software da Fishbone vinha atendendo a demanda por desenvolvimento de software no mundo moderno. No curto prazo, é viável, mas ineficiente a longo prazo. Embora o apocalipse não tenha faltado talentos com um custo de mão de obra incrivelmente baixo, ele é limitado pela população. O Futuri Group está em constante expansão, mas a equipe de desenvolvimento de software cresceu em menos de 10 pessoas durante o apocalipse. Pegue a Terra Divina desenvolvida, por exemplo. O desenvolvimento do Morpeg de realidade virtual mundial levou quase um ano, baseado no conteúdo desenvolvido antes da guerra. Com base nas estatísticas fornecidas por Duyong Kong, com o padrão de um estúdio de desenvolvimento antes da guerra, a atualização e manutenção do conteúdo do jogo de RPG em grande escala exigiria pelo menos 50 pessoas. Jiang Shen não contou que o Morpeg poderia ter mais de 100 milhões de jogadores, já que apenas a Futuri Technology oferecia o Morpeg de realidade virtual imersivo. Com base na grande base de jogadores, para garantir que o conteúdo do jogo fosse interessante, a equipe do projeto sem dúvida teria mais de 500 pessoas. O número não era exagero de forma alguma. Pegue como exemplo a equipe de desenvolvimento inchada da Blizzard. Um Morpeg de alta qualidade exigiria muita gente para manter. Mesmo que possuísse inteligência artificial para ajudar na alocação de armazenamento de jogos, a limitação criativa da inteligência artificial básica significava que algumas coisas não poderiam substituir o trabalho humano. Por causa disso, o lançamento da ferramenta de desenvolvimento chegará eventualmente. Só se mais pessoas soubessem como desenvolver o software de realidade virtual, a Futuri Technology poderia contratar mais programadores para apoiar o império virtual que ele estabeleceu. Mas o lançamento do software de desenvolvimento não pode ser apressado. Pelo menos até que o núcleo da tecnologia do futuro possuísse uma vantagem técnica. Há meio ano, quando o prédio do Futuri Group foi concluído na Ilha Coro, ele transferiu parte da equipe técnica principal para Xin para receber treinamento sobre a ferramenta de desenvolvimento de VR Virtual 4.0 e o software de processamento de imagem VR Pictogram 2.1. Mas a parte problemática era que, embora as interfaces do software do programa fossem amigáveis de usar para pessoas sem experiência nessa área, era difícil de compreender. O resultado do treinamento era óbvio. Levaram meio ano até que o núcleo técnico da tecnologia do futuro finalmente adquirisse algum entendimento e atingisse um nível de iniciante. Levaria pelo menos mais meio ano a um ano até que eles dominassem o software. Por isso, para garantir a vantagem competitiva da Futuri Technology nesse campo, a publicação do software deve ser adiada por pelo menos meio ano. Neste meio ano, Jiang Shen precisa depender dos programadores do deserto para ajudar a desenvolver o software de que precisa. Com duas propostas em mãos, Jiang Shen retornou temporariamente ao apocalipse. Já era final de dezembro. Wongai, no deserto, estava coberto de neve e permanecia gracioso. Quando Jiang Shen acabara de voltar para a base Fishbone, o espírito natalino ainda pairava no ar. Com recursos abundantes, a qualidade de vida das pessoas do NAC foi melhorando gradualmente. Embora o Natal não fosse um feriado escultórico para o parque, as pessoas antes da guerra geralmente faziam algo nesse dia. Com a ideia de o ano já quase passou, é raro ter alguns meses tranquilos, então vamos fazer algo para comemorar. A senhorita generosa tirou a carne congelada perto da data de validade e anunciou que a segunda festa de churrasco seria realizada no dia de Natal. Portanto, um grupo de pessoas que não acredita em Jesus Cristo celebrou o espírito do feriado neste dia frio enquanto oravam ao ser superior que sabem que não existe por muito tempo e prosperidade para o NAC. Ei, você voltou? Só se você tivesse voltado um dia antes. Yao Yao assou um peru gigante ontem. Lin Lin, que lia mangás no sofá, balançava suas pernas finas de forma tranquila. Os radiadores no inferno quase faziam as pessoas se sentirem lentas. Se continuar me chamando assim, tome cuidado. Talvez eu realmente te coma um dia. Jiang Shen suspirou diante da garota que falava mal e que se tornou inútil. Isso não parece apocalipse de jeito nenhum. Lin Lin estranhamente não retrucou. Jiang Shen percebeu que ela cobriu o rosto com o mangá. Mangá. Assiste vem de esses agora. Onde está Sun Jiao? Jiang Shen olhou ao redor da sala e descobriu que só Lin Lin estava lá. Irmã Sun Jiao já deve estar no centro comunitário.
Quando você não está aqui, ela tem feito o trabalho que você deveria ter feito. Ainda emocionado, Jiang Xin olhou para Lin Lin surpreso. Lin Lin ficou envergonhada pelo jeito que ele olhava e corou. Depois, ela elevou ainda mais o mangá. Por que está me olhando assim? Nada, só estou impressionado que até a Lin Lin agora sabe cuidar das pessoas. Olá. O que você quer dizer? Será que eu não sabia cuidar das pessoas antes? Antes que Lin Lin jogasse seu mangá na direção dele, envergonhada, Jiang Shen largou o pudim e foi embora. Além de Lin Lin, cujo projeto Jardim do Éden parou por causa da neve, as garotas da mansão tinham algo para fazer todos os dias. Yao Yao ainda ficou em seu próprio quarto e desenvolveu o programa que Jiang Shen lhe deu. A pequena Loli trabalhou com dedicação. Jiang Shen se lembrava de quando a comprou. Sua nota no computador era apenas C, mas depois de estudar por muito tempo, o programa que ela desenvolveu foi até elogiado pelo chefe do departamento de desenvolvimento de software. Jiang Shen colocou o presente que comprou na mesa, depois seguiu a exigência da garota e a colocou em suas pernas enquanto acariciava seus cabelos macios. Para ser honesto, ele deveria estar ajudando Yao Yao a aliviar o estresse do trabalho, mas quando Jiang Shen viu seus cílios tremendo de tanto se sentir confortável, Jiang Shen sentiu todo o cansaço desaparecer também. Ele passou um tempo tranquilo com ela, depois saiu da mansão e foi para o centro comunitário. Estava nevando lá fora. Um teste de gotas de água pendurado na janela. Por causa do sistema de aquecimento, o escritório era quente. Irmã, por que não encerramos por hoje? Song Jiao apoiou a cabeça na mesa, exausta, com a caneta usada para assinar documentos na boca. Não, irmã. O cunhado te deu um trabalho tão importante porque confia em você. Por favor, trabalhe um pouco mais. O próximo documento é o acordo comercial da Bayer Bottle Firearms Company por aço e arroz em troca de armas de fogo. Posso só assinar? Quem ousa nos enganar em um acordo? Song Jiao ergueu as sobrancelhas e disse audaciosamente. Não, nós estabelecemos as regras. Se nem sequer conseguimos seguir nossas próprias regras, então a ordem que o cunhado trabalhou tanto para estabelecer vai por água abaixo. Para evitar conflitos desnecessários, por favor, revise cada detalhe do acordo. Você não pode usar cunhado. É estranho. Você também fez isso. Sempre que Sung Jiao pensava na intimidade compartilhada com a irmã, não conseguia evitar corar. Não, por favor, deixe sua irmã mais nova apenas se divertir. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Sun Xiaoro. Jiang Shen sempre pensava que, sempre que sorria daquele jeito, era especialmente como se estivesse com a irmã. Quando Sun Jiao viu Jiang Shen aparecer em frente à porta, a caneta caiu da boca dela sobre a mesa. Sun Xiaoro ouviu o anseio nos olhos da irmã enquanto ela batia a mão na testa com um sorriso. Ah! Parece que o trabalho de hoje vai ter que ser adiado para amanhã. Como uma rajada de vento passando com um vento rápido, Jiang Shen abraçou Sun Jiao, que mergulhou entre seus braços. O anseio seguiu a temperatura diante do peito e da boca passou até a parte mais profunda do coração. Vai se ferrar, você nem me visita. Tenho medo de não voltar se voltar. Sério? Sério. Ele já se tornou o imperador do apocalipse e livre da ameaça da frota de seleção natural. O projeto Jardim do Éden estava em andamento e, em 10 anos, a vida aqui pode ser melhor do que a vida no mundo moderno. Enquanto trocavam suas emoções mais profundas com os olhos, a porta atrás deles foi trancada por Sun Xiaoro. MHMM. Jiang Shen só queria se virar para perguntar por que Sun Xiaoro trancou a porta quando suas costas estavam bloqueadas pela mesma gentileza. Sun Jiao olhou para a irmã abraçando Jiang Shen por trás e disse em choque, Xiaoro. Sun Xiaoro nem se preocupou com a irmã, mordeu a ponta da orelha de Jiang Shen e soprou ar quente de forma travessa. Comparado à irmã, eu também esperei muito tempo. As duas irmãs trocaram olhares. Sorrisos demoníacos apareceram simultaneamente enquanto eles alcançavam sua parte inexplicável com suas mãos graciosas. Espera, espera, o grito abrupto, mas invejoso de muitos, cessou. No escritório com forte isolamento acústico, a cerimônia de reunião começou oficialmente. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 562, Satélites de comunicação quântica. Quando Jiang Shen saiu do escritório, já era noite. Olhando para a noite escura e os flocos de neve dançando, ele pensou em como acabou de desperdiçar um dia inteiro. Jiang Shen não pôde evitar enterrar o queixo no cachecol e suspirar. Ele ainda tinha coisas para fazer em Wangai, e depois disso, deveria voltar para Xin.
Com o lançamento oficial do Morpeg de realidade virtual se aproximando, ele não tinha muito tempo extra. Mas quando olhou para as duas garotas enroladas em seus braços, a menor insatisfação sumiu instantaneamente na neve. Na manhã seguinte, vestido com um terno de inverno, enquanto atravessava a neve até o joelho, Jiang Shen chegou ao centro comunitário. Quando estava prestes a ir procurar do Yong Kong, o cara veio procurá-lo. Quando viu a pilha de documentos na mão de Jiang Shen, imediatamente começou a reclamar com ele com uma expressão preocupada. Chefe. Ah não, quero dizer general. Nosso departamento realmente não tem pessoas suficientes. Inclusive eu, todo mundo ao que faz o trabalho de duas pessoas. Claro, não estou reclamando. Estou pedindo para você verificar o Wang Qin para ver se a assistência que pedi poderia ser aprovada mais rápido. Ao ver o pobre do Yong Kong, Jiang Shen sentiu simpatia enquanto o consolava. É tão sério assim? O que mais? Ninguém no meu departamento trabalha sem olheiras. Jiang Shen olhou para as olheiras ao redor dos olhos e sentiu sua dor. O departamento de desenvolvimento de software, no começo, era invejado por todos. Eles eram os mais livres de toda a base. Além de terem ótimos benefícios, também não precisavam arriscar a vida e passavam o dia todo escrevendo e copiando o código. Todo mundo queria estar nesse departamento. Mas agora era diferente. Com as ameaças externas e internas eliminadas e a maioria das batalhas terminada, os cavaleiros com conquistas começaram a desfrutar de sua vida agradável. Eles passavam os dias atirando em alvos ou patrulhando o território em um veículo. Eles ergueram a cabeça bem alto diante dos refugiados, apreciando seus olhares invejosos e respeitosos. Pelo contrário, as pessoas do Departamento de Desenvolvimento de Software não poderiam estar mais ocupadas. O sistema de pagamento de crédito, a manutenção da estação de comunicação Angai, o software de comércio de mercado e Shuna propuseram recentemente uma rede localizada para o NAC centralizar a administração, o judiciário e os sistemas de tributação. Mas quem vai fazer tudo isso? Wang Qin pensou nisso, e só um departamento de desenvolvimento de software sabia mais sobre computadores, então ela passou todo o trabalho para o departamento de Duyong Kang. Vou falar com ela sobre isso. A expressão de Duyong Kang imediatamente ficou agradável. Ei, obrigado. Não se preocupe. Jiang Shen reconheceu e então colocou a proposta para a plataforma de mídia social e varejo de VR em suas mãos. Jiang Shen olhou para Duyong Kang sem vontade de viver mais e deu um tapinha em seu ombro, sentindo-se envergonhado. Me ajuda com o software dessas duas propostas. Não deve ser muito difícil. Outros projetos podem ser desacelerados por enquanto. Ain, vou dobrar o pagamento das horas extras com mais pessoas a caminho para te ajudar. Embora compreensivo com sua situação atual, o software ainda precisa ser concluído. Olhando para Duyong Kang trabalhar fracamente, Jiang Shen se sentiu culpado. Deveria aumentar os benefícios para o departamento de desenvolvimento de software? Uma caixa de leite e uma caixa de ovos toda semana. Como pensava, Jiang Shen foi ao departamento de logística e conversou com Wang Qin, que estava auditando os dados do armazém. Não é que eu não queira, mas ninguém está se candidatando. Quando Wang Qin ouviu a intenção de Jiang Shen, ela puxou os óculos no nariz e explicou, atualmente, mesmo na sexta rua, a quantidade de programadores é escassa. Sempre que recebo uma inscrição, envio imediatamente para o departamento dele. E quanto ao abrigo antinuclear 027? Deveria ter programadores lá, certo? Sim, mas quase nenhum focado em programação. E os especialistas em cada área têm projetos de pesquisa que precisam concluir. Movimentá-los livremente resolveria um problema, mas criaria outro, disse Wang Qin. Era difícil movimentá-los com projetos de pesquisa disponíveis. Sem soluções melhores, Jiang Shen só pôde instruir Wang Qin em aumentar o salário do Departamento de Desenvolvimento de Software e publicar informações adicionais sobre contratações na sexta rua. Além disso, ele enviou uma mensagem para Zhao Shen pedindo que ele ficasse de olho em programadores fora da província e tentasse recrutar qualquer programador com nota acima de C se a candidata fosse mulher. Requisitos técnicos mais baixos poderiam ser permitidos. Classificação DOI poderia ser considerada, já que todo o departamento era composto quase inteiramente por homens, o que fazia Jiang Shen se sentir mal pelos programadores solteiros que trabalhavam tanto. O principal objetivo da viagem era entregar as duas propostas a Duyong Kang e visitar as meninas, assim como os subordinados. Depois de passear pelo centro comunitário, Jiang Shen saiu para fora.
Vendo que ainda havia algum tempo, ele foi ao Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial pelo caminho para conversar com Jiang Lin, que estava ocupado trabalhando na fábrica. Algum tempo atrás, Jiang Shen instruiu sobre o projeto de satélites de comunicação quântica, e ele não sabia sobre seu progresso atual. Como ainda havia tempo, Jiang Shen foi checar como ele estava. Jiang Lin entregou o equipamento nas mãos para o colega ao lado quando viu Jiang Shen entrar. Jiang Shen parou na estação de trabalho e olhou para um tem cúbico na estação. Este é o satélite de comunicação quântica. Bem perto. A aparência é comum. O módulo de comunicação quântica mais crítico ainda não está instalado. Ainda estamos esperando pelo refúgio radioativo 027. Ouvi dizer que há um problema com um dispositivo de resfriamento e que a especificação não ajustada precisa ser redesenhada. Parece que está desapontado. Jiang Lin olhou para Jiang Shen surpreso. Primeiro de tudo, embora a comunicação quântica e computador quântico tenham tanto conteúdo quântico, são duas coisas completamente diferentes. A chamada comunicação quântica refere-se ao uso dos efeitos de emaranhamento quântico da transmissão de informação para criar uma nova forma de comunicação. É uma disciplina combinada entre teoria quântica e teoria da informação. No mundo moderno, essa disciplina recentemente mudou da teoria para a experimentação. No final do século XXII, o estudo da comunicação quântica já havia ido além do campo militar para aplicações comerciais. Comparadas rápidas, porém inseguras, partículas de Klein, bem como as ondas gravitacionais com desenvolvimento de pesquisa lento, a comunicação quântica era de fato mais amigável para o usuário. Não há muito o que discutir sobre a vantagem da segurança, especialmente quando a pesquisa não clássica em retransmissão de informação conseguiu um grande avanço. A comunicação quântica anteriormente supera a velocidade da luz, que supostamente violaria a relatividade, também havia se tornado realidade. Não estou dizendo outras coisas, só que pela internet de hoje, todo mundo estava conectado à internet, mas isso foi feito usando cabos subaquáticos. Porque o Google publicou seu projeto global de Wi-Fi por tanto tempo sem nenhum progresso. Parcialmente por causa do canal de comunicação saturado, sendo o motivo mais fundamental que o satélite tradicional como nó de internet é inviável do ponto de vista técnico. A órbita síncrona está localizada a 36 mil quilômetros da Terra. Para usar satélites tradicionais para fornecer serviço Wi-Fi, sem considerar a atenuação do sinal de ondas eletromagnéticas, ter 500 pings era o melhor cenário. O que significa ter 500 pings? Basicamente, você não consegue ver seu próprio time jogando LoL. Portanto, se estiver usando satélites tradicionais para fornecer serviço de internet, tudo bem enviar um e-mail. É bastante difícil fazer uma ligação, mas nem pense em jogar um jogo online. E o satélite de comunicação quântica que está em frente a Jiangshan agora era um satélite capaz de superar os desafios enfrentados pelos satélites tradicionais e a estação de retransmissão de comunicação para a rede de realidade virtual. Jiangshan examinou o satélite e disse enquanto tocava o queixo. Antes achei que ficaria um pouco melhor. Jiang Lin demorou um momento para processar suas palavras e começou a rir. Não há necessidade de considerar a aerodinâmica no espaço, e portanto qualquer forma é a mesma. Se precisar, posso torná-lo esférico, mas cada parte precisa ser redesenhada. Não precisa, só estou dizendo. Jiang Shen bateu a mão na testa. Não era barato construir um satélite. Só lhe doeria se o satélite precisasse ser redesenhado. Como o deserto nem sequer tinha essas coisas, Wang Qin não reclamou do orçamento irrazoável ao Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 563. Talvez seja um humano mutante. Bom trabalho. Será que este satélite será concluído até o início de janeiro? O começo de janeiro. Mas já é fim de mês. Jiang Lin esfregou o cabelo bagunçado com um sorriso amargo e suspirou. Vou tentar o meu melhor. Se o abrigo radioativo 027 conseguir resolver o problema do módulo de resfriamento, podemos terminar muito em breve. Daqui a pouco vou para o abrigo explosivo 027. Eu vou te ajudar a falar disso com eles. No início de janeiro, a Celestial Trade iniciaria seu segundo projeto de lançamento de satélite. O plano era lançar um satélite de comunicação de alta frequência usado para fornecer Wi-Fi gratuito ao território de Xin, a fim de aumentar a classificação turística das Ilhas Panu. Claro, Jiang Shen não foi tolo o suficiente para dizer às pessoas que este é um satélite de comunicação quântica.
Quanto a como um satélite poderia fornecer serviço web com 20 ping ou menos, a Celestial Trade não comentou sobre esse assunto. Com base na relação diplomática com a Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia próximas, esse satélite forneceria serviço de Wi-Fi pago para parte desses territórios. Quanto a como precificar, a Celestial Trade enviaria representantes para discutir com os provedores de telecomunicações dos países a fim de negociar um preço razoável. Se houvesse 500 mil de usuários pagos por mês, a taxa de manutenção estaria equilibrada. Se você pretende ir para o abrigo radioativo 027, por favor, me ajude a trazer isso. Jiang Lin lembrou de algo, caminhou ao lado da estação de trabalho e removeu uma placa de circuito do tamanho da palma da mão. Isso é. Jiang Shen pegou a placa de circuito, examinou, mas não conseguiu determinar o uso. Ótimo item. A frota comercial da corporação Zhao trocou isso por uma lata de comida de um catador. Jiang Lin riu. Chip principal de controle da unidade blindada Double Fate tipo XK-92 para seu sistema de energia. É a primeira vez que vejo uma placa tão completa. Você poderia criar um protótipo com isso? A expressão de Jiang Shen mudou. Mas Jiang Lin tocou o nariz dele e desviou o olhar, sem jeito. Tenho que te decepcionar. Mas a tecnologia analisada pelo chip de controle principal pode aumentar o desempenho do nosso atual esqueleto cinético tipo K1, e das armaduras de poder T3, T4. Me deixou animado à toa, mas melhor do que nada. Jiang Shen revirou os olhos e colocou o chip do tamanho da palma da mão na caixa antes de guardá-lo no bolso. Se não houver mais nada, eu vou. MHMM, nada mais. Ouvi dizer que o dirigível de aço está quase pronto no acampamento 27. Pode dar uma olhada. Da última vez que vi, é realmente magnífico. Jiang Lin disse enquanto observava partir. Quando Jiang Shen chegou ao acampamento 27, ele testemunhou o glorioso dirigível. Era uma fortaleza construída com aço flutuando no ar fora do campo 27, a cerca de 20 metros de altura. A fortaleza era içada por robustos cabos de grafeno e conectada por andaimes de aço. Os robôs de construção e engenheiros trabalharam nele simultaneamente para completar os 50% restantes do trabalho. Tinha 100 metros de comprimento e 20 metros de largura, um total de 3 baralhos. O fundo do dirigível era como o estômago de uma foca, mas a ponta do barco que podia ser aberta e fechada era apenas uma cabeça de tubarão ameaçadora. As asas que se estendiam horizontalmente eram conectadas a motores de turbina de mega tamanho usados em helicópteros tipo 51 para fornecer ao enorme dirigível o impulso necessário para avançar. O ar robótico acoplado diretamente abaixo do dirigível fornecia os hubs usados para estacionar o helicóptero. Os cabos de grafeno de 100 metros de comprimento foram arrastados para a cabine flutuante, que podia lançar 4 tanques Tiger-segundo no solo. O layout do dirigível era semelhante ao de um O, com o convés superior sendo uma pista de pouso que permitia o pouso vertical do Aurora 20. Grande parte do espaço dentro do dirigível era usada como sala de hélio para fornecer força de flutuabilidade. Apenas o convés do meio, junto com 1/10 do espaço interno permitido, foram projetados para o pessoal. O convés inferior continha suprimentos e armas de fogo, além de uma sala para um canhão de pulso eletromagnético tipo 50J Unit a ser adicionado para causar destruição dos alvos no solo. O chassi principal do dirigível usava blindagem intermitente de aço superplástico, bem como material de alumínio de bolhas de alta resistência. Embora mantivesse certa capacidade antibalas e antibombas, reduziu o peso líquido do dirigível ao extremo. Claro, a defesa do dirigível dependia de blindagem de nitrogênio e sistema de laser antimíssil, além do poder de fogo de apoio da força terrestre às unidades antiaéreas inimigas. O uso do dirigível não foi projetado para lançar bombas nas cabeças dos inimigos como na Segunda Guerra Mundial, mas sim para atuar como um porta-aviões terrestre. O dirigível foi projetado com 100 toneladas de peso líquido e capaz de transportar 500 toneladas de suprimentos. Sem a necessidade de passar por territórios perigosos cheios de mutantes e zumbis, isso reduziu drasticamente o consumo de uma força mobilizadora para o interior. Sem considerar as armas quentes nas mãos dos inimigos, o dirigível era uma unidade lendária no apocalipse, já que apenas mutantes raros podiam voar alto no ar. Com base nas palavras do engenheiro-chefe do dirigível, a construção atual estava 50% concluída. O projeto pode ser concluído por mais tempo em meio ano. Naquela época, o raio de combate do NAC aumentaria para mais de 500 km.
e a bandeira da ordem se espalharia para lugares mais distantes. Sem ficar muito tempo fora do acampamento 27, Jiang Shen encontrou Yulu Yuanzhou esperando por ele no portão. Depois de revisar a segunda divisão estacionada ali, ele seguiu Yulu até o abrigo antinuclear 027, localizado no subsolo. Dentro do Instituto de Pesquisa, Jiang Shen encontrou Fang Yixian, que cercava um dispositivo eletrônico do tamanho de uma melancia, com seus colegas também de jalecos brancos. Deve ser o módulo crítico do satélite de comunicação quântica, mas pelas sobrancelhas franzidas, a dificuldade que enfrentavam não parecia pequena. Jiang Shen não queria incomodá-lo, passou o chip persistente no abrigo e rapidamente correu para ver o desenvolvimento do dispositivo de comunicação quântica. Sem esperar mais, Jiang Shen então visitou o Instituto de Pesquisa em Tecnologia Biológica para conversar com Wang Fangping e explicar o motivo da visita. O atacante atingido por Aies estava atualmente sob interrogatório na Ilha da Lua Nova. Com base na descrição de Ivan, essa pessoa não revelou nenhuma informação apesar da tortura sofrida, e todos os ferimentos se recuperaram em uma velocidade incrível. Portanto, Jiang Shen se lembrou de Wang Fangping na pesquisa de engenharia biológica, na esperança de encontrar a resposta nele. Superabilidade de regeneração? Sem a necessidade de usar máquinas e remédios. Quando Wang Fangping ouviu a descrição de Jiang Shen, primeiro ficou chocado antes de franzir as sobrancelhas. Existem muitos métodos para aumentar a regeneração. Os ferimentos de um atirador de elite. Existe um código genético oculto chamado Tenacious que poderia alcançar um efeito semelhante. O código genético oculto de Sun Jiao era tenaz, e Jiang Shen testemunhou pessoalmente o efeito dessa habilidade. A pessoa podia se levantar de uma poça de sangue apesar de ter sido baleada várias vezes, em troca de consumir vida. Mas mesmo assim, Jiang Shen achava que a habilidade do atacante não tinha nada a ver com código genético. Especialmente porque não havia como vacinas genéticas existirem no mundo moderno. Além do código genético, existe alguma outra possibilidade? Jiang Shen perguntou. Há outra possibilidade. São muitos. Algumas modificações anatômicas perigosas poderiam causar efeito semelhante, mas essas modificações geralmente causariam consequências negativas. Falando nisso, humanos mutantes parecem se encaixar na sua descrição. Wang Fangping usou um tom meio brincalhão para explicar. Um ouro post-apocalíptico capítulo 564. Uma promessa normalmente, nenhuma criatura viva poderia sobreviver por meio de viagens interdimensionais. Um humano mutante aparecendo no mundo moderno. Isso é absolutamente impossível e Jiang Shen tinha certeza disso. Quando ouviu as palavras meio brincalhonas de Wang Fangping, ele apenas sorriu sem pensar muito nisso. Embora Jiang Shen não tenha recebido uma resposta satisfatória de Wang Fangping, suas palavras ainda lhe deram um raciocínio. O assassino pode ser produto de modificação genética. Jiang Shen estava curioso para saber quem, ou qual organização, poderia usar a tecnologia moderna para se modificar até esse ponto. Para conseguir resistir um tiro de Ghost Sniper no peito, até humanos mutantes estariam meio mortos. Mas essa pessoa podia subir, correr, e a ferida cicatrizava em meio-dia. Não parecia o que os humanos poderiam alcançar. Ninguém poderia mentir sobre a condição do corpo deles ao microscópio. Se o general quiser uma resposta, você pode levar essa pessoa para o abrigo antinuclear para exame. Wang Fangping observou atentamente a expressão incomodada no rosto de Jiang Shen e sugeriu. Essa pessoa não pode chegar aqui. Jiang Shen simplesmente respondeu, algum outro jeito. Não consigo chegar aqui. Que tal isso? Preciso de 10 ml de sangue. Os metabólitos no sangue, assim como as informações do DNA, devem ser suficientes para decifrar o segredo. Wang Fangping apresentou uma proposta secundária. Jiang Shen ainda balançou a cabeça. Sangue. Metabólito deve ser suficiente, mas DNA pode ser um pouco difícil. Com base na observação de Lin Lin, o dano da ação de viagem interdimensional não se limitava apenas à terminação da funcionalidade corporal, mas também afetava o DNA da célula. A primeira pode ser atribuída ao efeito da subtração de entropia no organismo, enquanto a segunda não pode ser explicada pela ciência e tecnologia do século 22. Ver que esse método também não funcionava, Wang Fangping pensou por um tempo antes de seus olhos brilharem de repente. Eu tenho um plano. A Câmara Médica Inteligente. Se não conseguir trazer essa pessoa,
Faça com que ele deite na câmara médica inteligente e use a função de exame corporal para trazer informações sobre a função corporal dele. Jiang Shen de repente bateu na própria testa. Droga, como eu esqueci disso, da última vez que a Yes usou. Ele esqueceu daquela coisa no porão da mansão. Como não era possível trazer células vivas de volta, ele podia simplesmente trazer os dados de volta. Depois de tomar a receita do novo suprimento de nutrientes, Jiang Shen deixou o abrigo radioativo 027. Rejeitou e agradeceu o convite de Shulu para jantar lá e visitou o trabalho no acampamento 27 antes de voltar para a base Fishbone. A neve acumulada na estrada era densa e o veículo parou no meio da viagem. Alguns jovens do NAC pularam do carro e empurraram o veículo do general para fora da pilha de neve. Uma pessoa pegou um kit de ferramentas e começou a inspecionar possíveis problemas defeituosos. Eles eram a guarda pessoal sob a ordem direta do general, formada por proposta de Anjo Inhua. Eles eram a elite do exército, embora não fossem cavaleiros, seus benefícios eram os mesmos dos cavaleiros. Após o mandato, eles receberão oficialmente o status de cavaleiro e seguirão a decisão do Departamento de Logística de transferir para outras posições no NAC. Jiang Shen viu o orgulho deles em relação à identidade em seus rostos. O problema era porque o óleo do motor estava congelado. Aplicar um agente anticongelante resolveu o problema. Depois de 10 minutos na neve, o veículo finalmente voltou para a estrada. Quando Jiang Shen voltou para a base Fishbone, já estava completamente escuro. Na porta da mansão, Jiang Shen sacudiu os flocos de neve do corpo. Yao Yao, com um suéter rosa claro, sorriu timidamente e pegou a jaqueta da mão do irmão mais velho. Em um ambiente harmonioso, Jiang Shen e as meninas terminaram seu delicioso e animado jantar. Como ainda tinha assuntos a resolver em Xin, Jiang Shen não planejava ficar muito tempo no Apocalipse. Mas antes de voltar para Xin, ele ainda tinha uma coisa a fazer. Para cumprir uma promessa. Ele já havia viajado entre o mundo moderno e o Apocalipse inúmeras vezes. Estava acostumado às diferenças dimensionais agudas. A única coisa a qual ele não se acostumou foi ao sol lá fora. Enquanto o hangar em dezembro estava frio, não era como o frio do Apocalipse profundo até os ossos. O vento soprando em seu rosto até parecia um pouco gracioso. No momento, a mão de Jiang Shen estava sendo segurada por uma bela de óculos escuros enquanto caminhavam pela rua na Praça da Nova Era. Liu Yao agora era uma celebridade famosa e normalmente usava óculos escuros quando saía. Mas o que fez Jiang Shen se perguntar foi que ele é muito mais famoso do que ela, mas poucas pessoas viram a cabeça. Mas Liu Yao, por outro lado, por sua aparência elegante e clima de celebridade, isso atraía muitos olhares invejosos direcionados a Jiang Shen. Será que é porque eu não faço parte do pacote de adesivos? Jiang Shen achou que esse devia ser o motivo. Você terminou seus negócios em Wangai? Basicamente, o restante do trabalho de coordenação deixei para o novo CEO. Então, você pretende voltar logo? Liu Yao fez bico e sacudiu o braço que ela abraçava de forma fofa. MHMM. Meu ingresso é para amanhã à noite. A gentileza suave fez a mente de Jiang Shen devagar. Ele pensou em ficar mais alguns dias embriagado pela gentileza dela, mas o Morpeg de realidade virtual estava prestes a entrar online. Ele também precisava repor os suprimentos no Apocalipse. Não tinha tempo para ficar mais alguns dias. Obrigado por ficar comigo por tanto tempo. Você deve estar muito ocupado. Estou realmente muito ocupado. Jiang Shen riu sem humildade alguma. Liu Yao revirou os olhos, fez bico e seus dedos delicados torceram a carne em seu braço. Em vez de sentir dor, era bastante prazeroso. Era como ser mordido por um gatinho. Eles entraram em todas as lojas da praça. As roupas que Liu Yao gostava, Jiang Shen passou o cartão sem olhar o preço. Já que o teste dos zeros no cartão dele foi suficiente para comprar o prédio. A vendedora estava radiante com a forma como eles varreram a loja, pois ela desejaria que fosse ela ficar ao lado dele. Mas ao ver a aparência e a figura da companheira feminina dele, percebendo a diferença, desistiu imediatamente da ideia irrealista. Depois de enfiarem as roupas no carro, foram ao cinema e terminaram de assistir ao filme em que Liu Yao atuou. Jiang Shen prometeu a ela que, depois do lançamento do filme, assistiria ao filme com ela como se fossem um casal. O motivo pelo qual ele ficou depois de cuidar dos negócios em Wangai foi para cumprir a promessa que fez. Os créditos começaram a passar na tela. Jiang Shen sorriu enquanto observava o teatro lotado. Ele apertou suavemente a mão de Liu Yao e sussurrou em seu ouvido.
Da última vez que assistimos isso você estava sentado nas minhas pernas. Dessa vez está segurando minha mão. Assistimos a esse filme 2 vezes. Liu Yao entendeu a provocação na voz de Jiang Shen. Lembrou-se da vez em que ele a pegou e seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Ela zombou dele em voz baixa. Liu Yaotian, sentado no banco de trás, revirou os olhos tantas vezes enquanto os observava flertando. Quão solitário alguém precisa estar para assistir a um filme sozinho? Os dois casais sentados ao seu lado olhavam para ele com uma expressão peculiar tantas vezes. Mas, por causa de suas necessidades de trabalho, não só precisava segui-las, ele tinha que observá-los, que estavam além da definição de solidão. As pessoas no topo viam a segurança de Jiang Shen como uma preocupação principal, especialmente depois que uma força desconhecida tentou assassiná-la. Isso estava relacionado à imagem internacional deles e eles devem garantir que nada aconteça com ela enquanto estiver no país. Por isso, enquanto Liu Yaotian acompanhava na oportunidade de investimento comercial, outra tarefa que tinha nessa viagem era protegê-lo. Enquanto na superfície só ele o seguia, pelo teatro, pelo menos 10 agentes do Estado-Maior o seguiam. Assim que qualquer situação ocorresse ou estivesse prestes a acontecer, os experientes especialistas antiterroristas poderão deter qualquer atacante que ousasse pisar aqui. Por causa disso, Jiang Shen, que planejava atrair o rato, sentiu-se bastante impotente. Eram seus últimos 2 dias e nenhum atacante apareceu. O oponente parecia ter esquecido disso. Quando saíram do teatro, jantaram em um restaurante chique. Seus lábios vermelhos vívidos mordiam a palha e Liu Yao observava cuidadosamente o rosto de Jiang Shen. Ela perguntou de repente: "O que você está olhando?" "Uma garota linda." "Você está mentindo." Jiang Shen respondeu com um olhar impotente. "Não é conveniente me contar?" "Tanto faz, não é nada que deva ser mantido em segredo." Suspirou Jiang Shen, girou o garfo na mão. "Alguém planeja me assassinar." Uma expressão cautelosa apareceu no rosto de Liu Yao. "Você está com medo?" Jiang Shen provocou. Por algum motivo, Liu Yao fez bico com ciúmes na voz. "Eu não tenho medo. Já que sou apenas sua amante, afinal, pelo menos deveriam escolher alguém de valor maior se quiserem me sequestrar." "Ah é? E se eles forem meus inimigos?" Jiang Shen sorriu de lado. "Daqueles que não buscam ganhos e só querem me ver sofrer? Se algo acontecer comigo, você vai sentir agonia?" Liu Yao perguntou abruptamente. Jiang Shen fez uma pausa e forçou um sorriso. "Por que você pergunta isso?" Embora ele não tenha respondido diretamente, a hesitação em seus olhos disse a Liu Yao a resposta que ela queria ouvir, enquanto um sorriso surgia em seu rosto. "Do que você está sorrindo?" "Nada, só acho que quando você não é direto, você é surpreendentemente fofo." "Isso não é algo que um homem deveria contar para uma mulher?" Com a expressão animada de Liu Yao, Jiang Shen achou bem engraçado. Mais uma vez, ele voltou seus pensamentos para o assunto anterior. Ele ficou um tempo sem falar antes de perguntar de repente: "Ah, agora que você é uma celebridade, não é seguro você morar sozinho, porque não arruma um guarda-costas para você?" "Do que você está rindo?" "Nada, só estou muito feliz." Ela ficou feliz com algo que Jiang Shen não entendeu, pois a curvatura em sua boca se transformou em uma lua crescente. Jiang Shen de repente percebeu que o jeito como ela ria era surpreendentemente belo. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 565, Urufune. Na noite do dia seguinte, Liu Yao levou Jiang Shen ao aeroporto de Wangai. Ela beijou Jiang Shen no hall de embarque, acenou com a mão para se despedir escondida sob os óculos escuros e assistiu ao voo dele partir. Ao mesmo tempo, ao ver Jiang Shen finalmente partir, Liu Yaotian, que estava do lado de fora do aeroporto, finalmente sentiu alívio. Agora que finalmente o mandou embora, podia voltar para Changjing. O clima no sul era úmido e frio. Embora a temperatura fosse mais alta que no norte, era gelada até os ossos, o que o deixava extremamente desconfortável como nortista. E ele estava preocupado com a segurança de Jiang Shen nos últimos dias. Mas, felizmente, nenhum incidente ocorreu nos últimos dias. Talvez os atacantes tenham sentido a presença dos agentes ao redor de Jiang Shen, então escolheram recuar sabendo da impossibilidade do ataque ter sucesso. Liu Yaotian pegou o telefone e ligou para sua casa em Changjing. O alvo abordou. "Esse cara finalmente se foi. Aconteceu alguma coisa?" Uma voz astuta veio do outro lado do telefone. "Não. Está tudo claro. O assassino fugitivo não fez novos movimentos e provavelmente permanecerá escondido."
Liu Aotian observou o voo que desapareceu no céu noturno e respondeu. Sentado no avião, Jiang Xin observava a cidade desaparecer até que os brilhos de luz desaparecessem de sua vista antes de retrair a visão. Queridos nossos valiosos clientes, obrigado por embarcar no voo MU-771 da Eastern Airlines com destino à cidade de Shinkoro vindo de Anhui. A distância do voo deste voo é de 3.261 km, com duração estimada de 5 horas e 47 minutos. Para garantir que o sistema de comunicação do avião esteja funcionando corretamente, por favor, não use eletrônicos grandes durante a decolagem e o pouso. As funções celulares devem permanecer desligadas. Esperamos que aproveitem o voo. Embarcar em um voo era diferente de pegar um trem. Pelo menos com um trem ele podia navegar na internet pelo celular. No momento, Jiang Xin, sem o hábito de ler jornais ou livros, só podia olhar para as belezas para passar o tempo. Nem é preciso dizer que os comissários de bordo em voos internacionais eram de alta qualidade. Esse ponto não só refletia a beleza de seus lados, mas também a atitude cortês que tornava impossível que as pessoas se sentissem repulsivas. Claro, talvez tivesse a ver com estar na cabine da primeira classe. O viajante que estava sentado ao lado dele com um chapéu pediu um jornal à comissária de bordo. Jiang Xin apenas examinou rapidamente a comissária de perto antes de dar uma nota 8/10. O viajante pegou o jornal, talvez tenha notado a visão de Jiang Xin, lhe deu um sorriso amigável antes de se inclinar na cadeira. Jiang Xin percebeu que ele folheava a seção de economia. A realidade logo provou que, apesar de ser linda garota, acabaria sendo entediante depois de um tempo. Jiang Xin bocejou, pegou o celular no modo voo para conferir as horas. O avião já decolou há mais de uma hora. Jiang Xin estimou aproximadamente que o avião deveria ter passado por Taipei e entrado acima da área do Pacífico. Já estava ficando bem tarde. Jiang Xin se ajeitou para uma posição mais confortável e planejou tirar um cochilo por um pouco. Antes de fechar os olhos, ele olhou de canto para o viajante ao seu lado e percebeu que ainda folheava o jornal. Você pretende dormir? A jornada ainda é longa. Você não pretende conversar comigo para passar o tempo? O homem olhou para o jornal e disse baixinho. Jiang Xin abriu os olhos, sorriu e usou uma voz baixa que não inquietava as pessoas. Ah é? Sobre o que você quer conversar? Deixe-me primeiro me apresentar. Meu nome é Tanaka Yuzihiro, biólogo e astrônomo. Você é de Nippon. Jiang Xin ergueu a sobrancelha surpreso. Com a fluência do chinês, Jiang Xin achava que ele era um an. O Sr. Jiang parece surpreso. Estou realmente surpreso. Sua habilidade é ótima. Você me conhece? MHMM. Tanaka abriu o jornal e usou seu dedo fino para apontar para uma foto em preto e branco na manchete. Esta é a foto do evento de lançamento do Phantom, e atualmente a imagem mais clara publicada na mídia. Talvez por causa dos hábitos após anos de trabalho, sua voz estava misturada a um tom de rigidez acadêmica. A melhor forma de descrever era que uma frase que deveria ser dita em um clima leve se tornava narrativa sem qualquer emoção. Você é muito observador. Jiang Xin disse com indiferença. A observação é a base da ciência. Tanaka fechou o jornal, dobrou e dobrou novamente. Isso é. Jiang Xin franziu a testa ao olhar para a ação do cientista. Não sabia o que estava tentando expressar. Os dedos enrugados, como se segurassem as cordas de um fantoche, dobravam o jornal em um barco de papel de formato estranho. Ele colocou o barco de papel no braço entre eles e disse suavemente, Kurofune. O Sr. Jiang sabia dessa palavra? Origami? Jiang Xin cruzou as pernas e brincou. Você realmente deveria estudar História Mundial. Tanaka ajeitou levemente o chapéu na cabeça e suspirou, cruzando os dedos na frente do joelho, inclinou a cabeça e pensou por um breve momento antes de dizer, nos 6 anos da Era Jiayong, a frota do general de brigada da Marinha o Amateu Perry navegou até a bacia do rio Jiangsu. Com ele veio a carta do presidente da UA, Millard Fillmore, ao Shogun e de expressado respeito, e finalmente, os dois lados assinaram um tratado pró-tratado no ano seguinte declarando paz, evento conhecido como Incidente do Kurofune. Você pretende falar sobre história comigo? Desculpe, mas não estou interessado. Jiang Xin já lembrava da descrição dessa história em seu livro didático da escola primária. Mas entender é uma coisa, se interessar é outra. Não, só espero que você consiga entender o contexto da história. E quero ouvir sua opinião sobre o incidente de Kurofune sem qualquer patriotismo superficial. Sua guerra do ópio. Tanaka balançou a cabeça com um sorriso.
Embora ainda superficial, não está longe. Ah é? Qual é a sua opinião então? Seus lábios secos se moveram, e Tanaka disse em tom baixo. A fusão da civilização. Quando Jiang Shen ouviu a palavra civilização, suas pupilas se misturaram subconscientemente com um toque de alerta. Mas Tanaka não pareceu notar a reação de Jiang Shen e continuou. No confronto entre a civilização avançada e a civilização ultrapassada, um receberia prosperidade enquanto o outro evoluiria em agonia ou desapareceria. Assim como a história, o processo pode ser doloroso, mas, como resultado, seria a evolução de toda a civilização. Ele fez uma pausa e apontou um dedo com um sorriso sem mudar o tom rígido e inadequado. Se expandirmos nossa visão para a escala do universo, você não quer ver o choque entre a civilização avançada e a civilização ultrapassada? Só lunáticos querem ver isso. Jiang Shen estreitou os olhos perigosamente. Então é uma pena. Tanaka suspirou, sentou-se ereto e estendeu a mão para Jiang Shen. Vou me apresentar novamente. Tanaka Yuzihiro, você também pode me chamar de professor. Jiang Shen não apertou suas mãos. Em vez disso, fixou os olhos dele. O que exatamente você quer? Sem responder à pergunta de Jiang Shen, Tanaka afastou a mão e falou sem emoção. Velocidade de 0,85 Mach, altura de 9.100 metros. Se acertei, você não pode usar sua habilidade de viagem interdimensional aqui. Claro, você pode tentar viajar para esse lado mantendo velocidade subsônica e ver se vai bater na parede ou não. Jiang Shen ficou atônito ao ouvir suas palavras. Isso é impossível, como ele sabe minha carta na manga. De repente, a rainha que declarou guerra a ele surgiu em sua mente. Será que é? Certo, você pergunta o que quer. Tanaka sorriu. Para simplificar, sua habilidade é problemática demais para Kurofune. Então, para receber a próxima era. Com a mão na borda do chapéu, os olhos turvos se fixaram nas pupilas de Jiang Shen como uma víbora. Por favor, traga a sua carta na manga para o túmulo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 566. Traga a sua carta na manga para o túmulo. No instante em que Tanaka tirou o chapéu, ele bateu nas costas da cadeira à sua frente. Jiang Shen, que estava prestes a reagir, ficou completamente perplexo com a cena. Jiang Shen achava que a pessoa usaria alguma arma destrutiva e estava mais do que preparado para se defender. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Tanaka, que tirou o chapéu, desmaiou. O passageiro da frente, que dormia, sentiu sua cadeira sendo esbarrada. Ele se virou e lançou um olhar duro para Tanaka. Mas Tanaka não levantou a cabeça, pois parecia ter perdido todos os sentidos. A comissária da cabine da primeira classe percebeu isso e imediatamente se dirigiu a Jiang Shen. Quando viu a cabeça de Tanaka encostada no encosto da cadeira, ajoelhou-se e aproximou o rosto. Senhor, o senhor não está se sentindo bem? Senhor? Senhor? Vendo que ele não reagiu, a comissária de bordo se ajoelhou. Ela imediatamente ficou nervosa e quis ajudá-lo a se levantar. Não toque nele. Jiang Shen ficou alarmado e apertou a mão da comissária de bordo que alcançava Tanaka. Na última tentativa de assassinato, essas pessoas não pareciam pessoas que evitariam ferir inocentes. Especialmente porque estavam em um dispositivo de transporte como um avião. Qual seria o mais eficaz? Sem dúvida, uma bomba era a melhor opção. Senhor? A comissária olhou para Jiang Shen em choque. Ela não sabia como reagir quando esse estranho segurou sua mão. Outros viajantes adormecidos foram acordados pela comoção desse lado. As outras duas comissárias de bordo na frente e atrás perceberam a interrupção e se aproximaram deles. Jiang Shen não deu nenhuma explicação para a comissária de bordo chocada. Ele apenas fixou os olhos em Tanaka com a cabeça girando rapidamente. As outras duas comissárias pareciam completamente perdidas para Jiang Shen, que segurava a mão do colega. Depois, redirecionaram o olhar para o homem com a cabeça imóvel encostada no encosto da cadeira. Eles não sabiam o que fazer. Os outros viajantes olhavam todos na direção deles. Então a porta em frente à cabine da primeira classe se abriu e um homem com chapéu de capitão entrou na cabine e olhou na direção de Jiang Shen. O que aconteceu? Jiang Shen soltou a mão da comissária. A comissária de bordo esfregou tristemente a mão que havia ficado vermelha enquanto Jiang Shen apontava para o homem ao lado e murmurava a palavra bomba sem emitir barulho. O capitão leu os lábios de Jiang Shen e seus olhos imediatamente ficaram severos enquanto seu olhar alternava entre Jiang Shen e o homem. Jiang Shen podia ler em seus olhos a suspeita óbvia e a hesitação envolvidas em correr um risco.
Era normal hesitar porque qualquer um que apontasse aleatoriamente para um viajante inconsciente, dizendo que ele tinha uma bomba, desconfiaria. O viajante pode ter algum sintoma súbito relacionado à doença, e se não fosse tratado a tempo. Até Jiang Shen se perguntava se a pessoa tinha algo escondido nele. Capitão? A comissária olhou para o capitão ansiosa. Traga o pequeno Cao aqui. O capitão se virou e sussurrou para a comissária de bordo. A comissária assentiu e imediatamente saiu correndo da cabine da primeira classe. Pouco depois, um homem entre 20 e 30 anos entrou na cabine da primeira classe. Sua aparência parecia a de qualquer outro passageiro comum, mas pela nitidez em seus olhos, Jiang Shen sentiu agudamente que sua identidade poderia ser diferente. Desde o início de outubro de 2004, todos os voos de UA tinham assento não vendido. Esse assento era reservado especificamente para policiais disfarçados. Os policiais disfarçados geralmente tinham histórico de forças especiais. Eles não só tinham habilidades em combate corpo a corpo, como também uma vasta experiência em desativar bombas. Quando a segurança do voo não conseguia resolver uma situação desprevenida, os policiais disfarçados resolviam o problema. Normalmente, eles resolviam problemas de sequestro ou bombas a bordo. Quando o policial disfarçado caminhou ao lado de Jiang Shen, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Sem hesitar, o policial disfarçado ajoelhou-se ao lado da pessoa e instruiu o comissário de bordo ao lado a abrir sua caixa de ferramentas. Ele tirou alguns equipamentos e começou a trabalhar na pessoa. Jiang Shen, que estava sentado ao lado da pessoa, percebeu uma gota de suor escorrendo pela testa e espirrando no tapete vermelho. Como é a situação? Vendo que o pequeno Cao não dizia nada, o capitão também começou a ficar nervoso. Ele era capitão há mais de 5 anos e participou de inúmeros exercícios antiterrorismo, mas era a primeira vez que enfrentava algo assim na vida real. O pequeno Cao cerrou os dentes, levantou-se e sussurrou ao capitão: "A pessoa está morta, a causa da morte é desconhecida. Encontrei um dispositivo de contagem regressiva no corpo dele e não tenho certeza do que é. Evacuem todos primeiro." Então olhou para Jiang Shen e o avisou: "Não se mexa. Não tenho certeza se há algum dispositivo de detonação perto de você." Jiang Shen abriu as mãos para indicar que entendia, mas quando ouviu pelos sussurros de que o professor Tanaka já havia morrido, foi pego de surpresa. Pelas palavras de Tanaka, ele claramente sabia muita informação. Quanto mais ele sabia, maior era seu status na organização. Teria sido um plano terrível trocar uma vida por uma. Ele sentiu que algo estava errado. Nesse momento, ele se lembrou de repente que, antes de Tanaka perder a consciência, parecia ter feito um movimento. O olhar de Jiang Shen parou no chapéu no chão. Jiang Shen pegou e tocou o tecido de linho. Ele parecia ter detectado um objeto metálico escondido no material. O comandante começou a instruir os comissários de bordo a evacuar os passageiros da cabine da primeira classe. Os passageiros da cabine da primeira classe começaram a entender a situação e a se sentir ansiosos. As pessoas que podiam pagar por primeira classe eram importantes ou ricas. Quanto mais rica a pessoa, mais temerosa da morte. Claro, Jiang Shen era uma exceção. Embora tivesse dinheiro, não achava que morreria. Complementado pelos comentários de Tanaka, ele conseguiu juntar as peças do que aconteceu. Kurofune. O Kurofune ao qual ele se referia deveria ser a seleção da natureza enviada pela harmonia para a Terra. Sobre a fusão civilizacional a qual ele se referiu, seu entendimento da seleção natural não deve se limitar a conhecer sua existência. Por algum motivo, a organização liderada por Tanaka recebeu uma onda eletromagnética ou onda de partículas de Klein da seleção natural. Eles foram posteriormente manipulados ou até mesmo doutrinados para se tornarem seguidores da harmonia. Após o término da conversa com a rainha, Jiang Shen já sabia que a rainha estava ciente de sua capacidade de se envolver em viagens interdimensionais e até sabia sobre sua dimensão secreta de armazenamento. Mas o que ainda confundia Jiang Shen era que, até então, eles não demonstravam um desejo de matar. Não era difícil de entender, assim como a percepção dos humanos sobre insetos, esmagá-los ou não estaria ligado ao conceito de matar. Especialmente porque ainda queriam capturá-lo para ajudá-los a voltar ao seu planeta natal. O que fez a harmonia mudar de opinião e desejar desesperadamente vê-lo morto. Jiang Shen mergulhou em pensamentos profundos. Enquanto o policial disfarçado desarmava a bomba, o capitão retornou à cabine. Ele precisava enviar um pedido para o aeroporto mais próximo para fazer um pouso de emergência. Os passageiros foram evacuados,
Apenas 3 pessoas permaneceram na cabine da primeira classe. Eram Jiang Shen, o pequeno Cao e a comissária de bordo. Considerando o quanto Jiang Shen parecia composto, enquanto a comissária estava ansiosa, ela estava curiosa ao mesmo tempo. Normalmente, deveria ser ela quem confortava passageiros com emoções instáveis, mas esse passageiro era especial. Ele não parecia se incomodar com a bomba ao seu lado. Você não tem medo? A comissária engoliu em seco e perguntou em voz baixa. Do que há para ter medo? Jiang Shen sorriu. Já que está bem ao seu lado. Se realmente for uma bomba, não faz diferença onde eu sento. Só que o momento da morte seria diferente. Ameaça desativada. Seguindo um rastro de suor espirrando no chão, o cronômetro regressivo preso à cintura de Tanaka foi parado. O pequeno Cao se sentiu aliviado. Ele aceitou o guardanapo oferecido pela comissária para enxugar o suor do rosto. Em pouco tempo, seu corpo inteiro ficou encharcado. A bomba está desarmada. Jiang Shen ficou surpreso. Foi desativado tão facilmente assim? Jiang Shen não se sentia melhor por ter sobrevivido a tudo isso, com a facilidade com que a ameaça foi eliminada. Não havia bomba nenhuma. Pelo menos nada que eu não tenha visto antes. O pequeno Cao falou enquanto cortava cuidadosamente a jaqueta de Tanaka e tirou um colete com misteriosas bolas plásticas penduradas. As bolas de plástico transparente eram conectadas por fios macios. Sob a luz forte da cabana, eles pareciam cristalinos. Pelo menos trate isso como um bem perigoso por enquanto. A ameaça está eliminada. Quando o pequeno Cao falava, o corpo do avião tremeu violentamente como se tivesse sido atingido por algo. A comissária de bordo gritou e foi derrubada no chão pelo corpo tremendo do avião. O pequeno Cao também caiu, mas como agente das forças especiais, segurava o que parecia ser o colete perigoso com uma mão enquanto segurava o assento ao lado com a outra. Droga! O que está acontecendo? O objeto perigoso em sua mão quase voou e quase assustou o pequeno Cao até a morte. Ele xingou depois de se recompor. Jiang Shen, que estava com o cinto de segurança, não sentiu muito, embora o tremor violento o tenha pego de surpresa. Era normal o corpo do avião tremer ao enfrentar turbulência de ar, mas o tremor contínuo do armário tornava tudo estranho. Claramente não era turbulência, parecia que algo atingiu o avião. Nesse momento, Jiang Shen olhou pela janela e ficou atônito. O motor da turbina estava queimando em chamas. Um ouro post-apocalíptico capítulo 567. Maidai ao norte da ilha Maso do país F, um barco flutuava silenciosamente na superfície do oeste do Oceano Pacífico. Em cima do barco, um homem de chapéu abaixou o lançador de foguetes fumegante no ombro e encarou a bola de fogo caindo. Uma curvatura apareceu em sua boca. Em Ua, com os agentes do Estado-Maior observando, eles não tiveram oportunidade de atacar. E com a triagem de segurança nos aeroportos de Ua, não havia possibilidade de levar explosivos para os aviões. Desde o início, eles nunca planejaram eliminar Jiang Shen em um avião. O lançador de foguetes era adequado apenas contra alvos em voos baixos. Seria impossível derrubar uma companhia aérea comercial a 10.000 metros de altura. Para usar o lançador de foguetes para derrubar alvos, eles precisavam fazê-los obedientemente baixar a altura. Eles usariam bombas para forçar o avião a descer e a voar em direção ao aeroporto próximo. Quando chegasse ao alcance do lançador de foguetes, eles o derrubariam. Com base no cálculo do mapa de voo, foi o melhor ponto de tiro que Tanaka calculou. Se o método era cruel demais ou se machucaria inocentes nunca era uma questão de preocupação para eles. Que fogos de artifício lindos! Nada mal, nada mal. O professor vai ficar feliz quando ele vir. Tanaka jogou o aprimorado lançador de foguetes Spike no convés e observou o meteoro arrastando um rastro de chamas desaparecendo à distância. O lançador de foguetes atingiu o motor esquerdo. Só tem 70% de chance de queda. Ladiziv largou os binóculos enquanto se encostava na porta do convés. Tem certeza que o professor vai ficar feliz? Claro. Tanaka sorriu. Mas isso é muito problemático. Se não ganharmos a aposta nos 30%, o professor vai ficar muito incomodado. Senhor Ladiziv, por favor. Ele nunca contou aos subordinados que era esse professor. Ele sempre se referia a si mesmo como assistente. Havia muito mais pessoas que queriam a vida daquele professor do que a vida de Jiang Shen. Ladiziv olhou para ele, tirou um cigarro do bolso e acendeu. Vocês estão agindo cada vez mais como lunáticos. Você não tem medo de associar seu nome ao Al-Qaeda e ao AI?
A cidade S é a segunda maior cidade do country F. Você acha que o exército do F está lá só para enfadar? O exército do país F está atualmente em guerra com Moro. Há muitas oportunidades para aproveitar essa situação. Embora eu tenha me preparado para algumas coisas interessantes no avião, só por precaução, preciso pedir que faça uma viagem pessoal. Não se preocupe, missões extras vão dar bônus extras. Tanaka sorriu. Coisas interessantes. A expressão de Ladizi mudou. Ele não sabia o que Tanaka tinha a oferecer, mas ouviu dizer que a empresa estava pesquisando uma arma química. Eu disse, Senhor Ladizi, isso é uma guerra. Uma guerra. Tanaka levantou um dedo, sacudiu e ajeitou o chapéu. Embora seja um produto pela metade, deixe-me aproveitar para ver seu efeito. A risada seca, mas presunçosa, flutuou na superfície vazia do oceano e desapareceu entre as ondas quebrando. Ladizi soprou silenciosamente um anel de fumaça e olhou para a fumaça branca. Preciso de pessoas, equipamentos e um helicóptero. Tanaka parou de rir e encarou seu parceiro de braços abertos. Estão todos prontos para você. No centro de controle de tráfego aéreo do país F, um ponto vermelho incomum apareceu em seu radar. O voo MU-771, com destino definido como a ilha Koro de Shin, desviou-se de sua rota prevista e entrou no espaço aéreo do país F. Quando descobriram essa peculiaridade, o controlador de tráfego aéreo imediatamente entrou em contato com a tripulação. Torre de controle, esta é a torre de controle, MU-771. Você entrou em nossa zona de controle aéreo. A frequência de comunicação é 132,6. Equipe de combate, aqui é o voo MU-771. Nosso motor esquerdo está pegando fogo. Fomos atingidos por um foguete. Solicitando pouso de emergência. Torre de controle, o quê? Tripulação de voo, repito, um foguete atingiu nosso motor esquerdo. Precisamos de ajuda. Torre de controle, por favor, mantenham a calma. A torre de controle de voo CTS fornecerá uma pista de pouso para você. Por favor, siga nossas instruções. Atingido por um foguete. As pessoas no centro de controle de tráfego aéreo imediatamente ficaram preocupadas e chamaram o Palácio Presidencial do país F, que depois chamou de quartel-general militar. O comandante da Força Aérea acabou de se deitar com a esposa antes de ser chamado por uma ligação de Aquino. O voo MU-771 foi atingido por um foguete. Preciso de uma explicação. No momento em que a ligação foi recebida, o rugido de Aquino seguiu a linha telefônica até a cabeça de Edgar. Não sei, mas prometo, não era nosso povo. O que aconteceu? Que voo e foguete? Edgar perdeu completamente a compostura. Aquino respirava pesadamente. MU-771 foi um caminhão próximo ao nosso espaço aéreo. O motor esquerdo está pegando fogo. Está indo para o aeroporto Suf. A primeira reação de Edgar foi que devia ser uma piada. Ele espiou o calendário antes de sua expressão mudar instantaneamente. Hoje não foi dia da mentira, deve ter sido Moro que fez isso. Besteira. O lançador de foguetes deles poderia abater um avião comercial a 10.000 metros do ar? Aquino ouviu esse comentário sem cérebro de seu subordinado e imediatamente ficou furioso. As armas de fogo dos guerrilheiros de Moro não alcançavam a altura de um avião comercial. Essa era a razão pela qual os caças da UA podiam fornecer apoio sem se sentirem pressionados. Apenas F tinha a capacidade de derrubar um avião naquele espaço oceânico, e quando essa percepção ganhasse força, a imagem internacional de F estaria completamente acabada por. Percebendo a gravidade da situação, Edgar imediatamente saiu correndo pela porta do quartel-general enquanto chamava seus subordinados e enviava ordens. Base militar de Mila. 2F.A.50 saíram e se aproximaram da direção do voo MU-771. Quando os 2F.A.50 chegaram ao avião comercial, os pilotos dos caças imediatamente sentiram ansiedade pelos passageiros após presenciarem a tragédia no avião. Toda a asa esquerda do avião foi engolida por uma fumaça preta espessa. Através da fumaça densa, a chama não extinta ainda era visível. Nem preciso dizer que, com tanta intensidade, já era um milagre conseguirem manter uma posição de planagem até o aeroporto. O capitão e o primeiro oficial do MU-771 ainda tentavam a última luta. Eles rezaram para que a asa não quebrasse enquanto tentavam desesperadamente retomar o controle do avião, começando a perder o controle. Não. É isso, não vamos chegar ao aeroporto. O primeiro oficial fixou os instrumentos e gritou em desespero. Espera,
A gente consegue. Temos que chegar ao aeroporto. Droga, a asa direita está danificada. O motor deu problema. Droga, comece a se mover para mim. O capitão tentou repetidamente reiniciar o motor, mas foi em vão. O Mu-771 virou uma bola de fogo. Todos os membros da tripulação estavam desesperados no rosto. Após o protesto inicial, os passageiros começaram a escrever suas últimas palavras em suas roupas e cadernos. Jiang Shen, presenciando essa cena infernal, não suportou o que acabara de ver, mas acabou respirando fundo e se acalmou. Ele sabia que não podia salvar todos. Ele murmurou: "Eu vou vingar todos vocês." Então se levantou e caminhou em direção ao banheiro. "Para onde você vai?" A comissária viu Jiang Shen desabotoando o cinto, então se levantou e perguntou. "Indo ao banheiro." Jiang Shen a ignorou e foi embora. Ao mesmo tempo, dentro da cabine, o capitão, que esgotou todos os seus esforços, abaixou as mãos. "Este é o controlador de tráfego aéreo da cidade S, Mu-771, localização 32R. Pista livre para pouso. Por favor, aqui é o Mu-771, não conseguimos pousar. Por favor, diga à minha família que os amo." Uma bola de fumaça densa cortou a noite. Cidade S caiu em direção ao porto noroeste da ilha MLL. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.